Como é que você, Jurema, como representante do setor cultural, enfim, como responsável por zelar pelo cumprimento da Convenção da Unesco sobre a cultura aqui no Brasil, como é que você trabalha? Como é que você, de uma certa forma, garante as condições para implementar essa convenção a favor da diversidade cultural? Olha, na verdade, até para nossa surpresa, a convenção ela ganhou quase que vida própria no Brasil. O Brasil teve um papel, do ponto de vista de como ela está permeando políticas públicas. Muitas vezes as pessoas estão fazendo, implementando princípios da convenção, não necessariamente se referindo a ela, mas estão fazendo exatamente o que está ali proposto. O Brasil teve um papel importante na concepção, no desenho, no conteúdo, depois um papel político importante na viabilização da aprovação e também no processo de ratificação, enfim, contribuindo para convencer países e trazer uma representatividade maior para esse instrumento. Depois trabalhou também na implementação nos 2 primeiros anos, num comitê intergovernamental que criou e está estabelecendo regras de funcionamento de um fundo, etc. Agora, como a convenção, esses princípios que estão nela, eles vão ter que ser implementados basicamente via políticas públicas, via as políticas de educação, as políticas culturais, obviamente, mas também a questão do direito à informação, um outro caminho, toda a questão dos direitos, né, por esse caminho, pela educação e pela cultura. Na verdade, ela está aí, quer dizer, a Secretaria, o MEC hoje tem uma Secretaria de Diversidade, né? As políticas estaduais refletem muito esse tema, as políticas de patrimônio se abriram para além do patrimônio físico, tangível, mas também para as manifestações tradicionais, para o patrimônio chamado imaterial. E esse patrimônio imaterial, eu acho que nesse momento o Brasil também tem uma política bastante interessante, uma vez que ele reforça ou ele busca criar um conjunto de salvaguardas para que comunidades que sejam detentoras dessas manifestações, elas possam exercer, né, essas práticas ao longo do tempo, não sejam obrigadas a isso, mas tenham as condições ou o ambiente necessário para isso. E até no campo ontem a gente no seminário discutiu da diversidade, da relação entre diversidade biológica e diversidade cultural. Exatamente, é um tema que nos interessa profundamente. Como preservar e promover a diversidade cultural quando as ameaças ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável são tão graves? Olha, eu queria dar uma visão mais pessimista, mais sombria. A Jurema foi bastante otimista e dando, claro, um relato do que se avançou. Mas eu acho que nós, no Brasil, pecamos de forma absolutamente imperdoável, gravíssima. Isso está realmente afetando o país como nação, como economia, como potencial de desenvolvimento, que é a separação. De um lado, políticas de educação e cultura, de outro lado, política de comunicação, ciência e tecnologia. Essa separação, que no resto do mundo está sendo superada, justamente porque hoje cultura e conteúdo circulam em cima de plataformas tecnológicas sofisticadíssimas, quer dizer, não dá para falar mais em educação e cultura sem falar de internet, televisão, novas mídias. Então, em todo o mundo, essa tal da convergência digital exige dos governos políticas integradas. E no Brasil não é o que está acontecendo. Nós estamos já há mais de 10 anos observando esse processo e você vê que tem avanços importantes na área de educação e cultura, mas a resistência dos setores, especialmente do setor privado, que determina muitas vezes essas políticas, na área de comunicação e ciência e tecnologia, é um divórcio. E esse divórcio é fatal para a diversidade cultural. Porque se você não tem democratização do acesso, do uso e da formação das pessoas para usar as novas tecnologias, aquela política que é acertada na área educacional e cultural, ela não vai encontrar escala, ela não vai encontrar eco. E aí o conjunto pode naufragar. Nós vamos falar sobre o papel da mídia, mas antes eu queria voltar à questão do meio ambiente, da relação entre diversidade cultural e desenvolvimento sustentável. Como essa relação pode ser benéfica? Olha, é uma relação muito direta, né? Porque assim como o sistema cultural muitas vezes promove em grande escala, né, o consumo de determinados produtos, artistas, porque tem que vender milhões e milhões de discos, ou milhões e milhões de livros, então há uma homogeneização, uma massificação, né? A mesma coisa acontece na área ambiental. Quer dizer, na medida que você tem essas monoculturas ou um consumo em massa de produtos que são completamente padronizados, isso vai implicando a chamada erosão genética. Quer dizer, você vai simplesmente matando, exterminando espécies, não só animais, mas também vegetais. A diversidade da cultura,
lembrar que cultura tem a ver com cultivar. São duas relações muito próximas aí. A relação do homem com a natureza e a relação do homem com a cultura. Então você vê que o movimento de massificação e globalização, ele é o mesmo na cadeia de fast food, para usar a expressão em inglês, e na cadeia de alimentação cultural. São tendências à massificação. Obviamente, quanto mais escala, quanto mais massa, né, pode cair o custo, mas aumenta também a receita, a lucratividade. Então é preciso encontrar um outro modelo econômico e tecnológico que aceite mais, até estimule a diversidade na cultura e na alimentação, né, respeitando, por exemplo, em cada país, os hábitos, as culturas, ou até em cada região. Né, coisa que você não vê. Quando você tem uma cadeia global que vende a mesma comida do mesmo jeito, né, empacotando tudo da mesma maneira, é muito parecido aquele hambúrguer com aquele CD ou com aquele programa de televisão. Um ambiente mais propício para a preservação saudável da diversidade cultural, então, é o ambiente de um novo modelo econômico, aquele que rime com o desenvolvimento sustentável? Na verdade, um dos principais motivadores da convenção foi exatamente essa relação entre desenvolvimento e cultura. E, inclusive, por essa razão, países como o Brasil, ou que seriam os BRICS, os países, né, em grandes transformações, em processo de desenvolvimento acelerado, são o alvo, o foco principal, o target da convenção. Porque a gente, no Brasil, isso é muito evidente. Quer dizer, nós estamos num momento de inflexão dessa curva. O que virá, né, daqui para frente, eu acho que nós estamos entre um processo desse de homogeneização generalizado ou entre poder potencializar essas nossas diferenças e dizer, né, a que viemos, ou como é que elas podem contribuir aí num ambiente global. Gilson, vamos começar a focalizar a nossa conversa agora sobre o tema dos meios de comunicação e a contribuição que eles podem dar à diversidade cultural. Você já fez, logo no início, uma crítica importante a como os proprietários ou concessionários dos meios de comunicação estão participando desse processo. O que é preciso que se faça para que a situação melhore em relação à proteção da diversidade cultural? Bom, eu acho que um dos temas que eu tenho levantado e insistido muito é que o que antigamente a gente colocava como central para a democracia, que é a distribuição de renda, hoje está muito vinculado à distribuição de banda. Banda é banda larga, ou seja, condições de preço e conhecimento para acessar, usar e produzir conteúdo usando essa infraestrutura. E o Brasil, e de modo geral os países em desenvolvimento, enquanto a curva de adoção, de difusão da banda larga nos países em desenvolvimento, ela vai subindo devagarinho, nos países mais ricos ela dá um salto e não parou ainda de crescer de forma exponencial. Então acho que o primeiro ponto é, temos que distribuir banda larga. Veja que no Brasil agora o grande tema, a grande polêmica é exatamente essa espécie de processo de ressuscitar a Telebrás, né, uma empresa estatal, para forçar o quê? A ampliação da oferta e a redução do preço da banda larga para a comunidade, para a população. Então acho que um ponto central, que tem a ver com economia e tecnologia, mas tem a ver com distribuição de renda, né, que é reduzir o custo e aumentar o acesso à banda larga. Ok, nós vamos continuar conversando sobre diversidade cultural e, sobretudo, sobre como a mídia, os grandes meios de comunicação, podem contribuir para a proteção da diversidade cultural. Daqui a pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Aguarde.